estamos novamente juntos para mais uma história bíblica, mais uma história de um herói da fé, que foi tirado daqui, da Bíblia, onde é 100% verdade. A história de José, isso mesmo, de José. José, um homem que apesar de todos os problemas, confiou no Senhor. E a palavra de Deus diz que lá em Lucas 6:35, diz bem assim: amem seus inimigos, façam-lhe o bem. E é isso que José, nessa história, você vai entender que ele amou até mesmo os seus inimigos. Lá em 1 João 4:7, diz bem assim: amemos uns aos outros, porque o amor provém de Deus. E José também foi assim. Apesar de tudo que fizeram com ele, ele continuou amando. E vamos começar a nossa história. E lembrando da semana passada que Jacó fugiu do seu irmão Esaú. Isso mesmo que nós lembramos, né? Que toda aquela enganação que Jacó tinha feito, ele teve que fugir e foi para a casa do seu tio Labão. Por lá, Jacó ficou muito tempo lá ajudando seu tio Labão. E ele gostou muito de uma das filhas do seu tio. O nome dela é Raquel, a sua futura esposa. Jacó amava tanto Raquel que teve que trabalhar para o seu tio Labão durante 14 anos. Isso mesmo, passou muito tempo para poder casar com Raquel. Mas o seu coração estava tão feliz que esse tempo nem fazia muita questão, porque Jacó amava muito a sua esposa. Jacó trabalhou, como eu disse, 14 anos com Raquel. E Jacó e Raquel casaram. Raquel não podia ter filhos. E Jacó teve vários filhos que não eram de Raquel, crianças. Então, teve 10 filhos. E Raquel não podia ter, porque ela era estéril, ou seja, não podia ter filho. Mas Jacó lembrou da promessa que Deus havia feito e clamou, orou ao Senhor e disse: Senhor, como pode? A minha descendência, eu preciso ter o meu filho com Raquel. E Deus ouviu. Então Deus concedeu, permitiu que Raquel ficasse grávida. E ela ficou grávida e teve um lindo filho, e o seu nome é José. Jacó amou muito seu filho. Jacó amava seus outros filhos também, mas nenhum deles era com Raquel. Raquel, a sua verdadeira esposa. Por isso, José era muito amado. O tempo foi passando e Jacó sempre viu José, que era um jovem muito prestativo, uma criança que ajudava em todos os afazeres. Tinha sua função, apesar dos seus irmãos mais velhos, ele ajudava também a cuidar das ovelhas e de muitas obrigações que tinham na casa do seu pai e de sua mãe. Como você, criança, também deve ajudar os seus pais também. E Jacó amava tanto o seu filho que um dia resolveu presenteá-lo. E Jacó pensou bem e disse: eu tenho que dar algo para o meu filho, algo que ele possa usar por muito tempo. E ele comprou uma linda capa colorida. José gostou muito daquela capa. Era um presente para o seu filho, uma forma de gratidão, porque José ajudava muito o seu pai em todos os afazeres, apesar de ele ser uma criança ainda, no meio dos seus outros irmãos como Rúben, Simeão, Judá, muitos irmãos mais velhos que ele. Mas José sempre trabalhou na mesma medida. Por isso Jacó resolveu presentear. E Deus falava com José de uma maneira muito diferente, crianças, através de sonhos. Isso mesmo, eram muitos sonhos que Deus falava com José. E nesses sonhos sempre parecia que lá na frente os irmãos iriam se ajoelhar diante dele. Até mesmo os pais deles iriam se ajoelhar diante de José, que ia ser uma pessoa muito importante. E isso irritava muitos dos seus irmãos. Irritava tanto que chegavam a ter ciúme de José. José continuava falando inocentemente, porque ele não sabia o que Deus estava preparando para ele. E os seus irmãos tinham ciúme dele. E os sonhos
só ajudava a ter mais raiva de José. E José, num belo dia, obedeceu os seus pais. Ele teve que ir ao encontro dos seus irmãos que estavam com um rebanho, com as ovelhas, num lugar um pouco distante. Então, Jacó chamou e disse: José, vá lá com seus irmãos e veja se está tudo bem. E José prontamente obedeceu e disse: sim, Senhor, meu pai. E ele saiu correndo à procura dos seus irmãos que estavam com as ovelhas num lugar um pouco mais distante. Quando José estava correndo na direção dos irmãos, quando os irmãos avistaram José, olharam um para o outro e disseram: lá vem aquele José, o sonhador. Esse que o nosso pai ama ele mais do que nós. E eles começaram a falar um com o outro e disseram assim: vamos matá-lo e vamos acabar com esse problema. Ficaram pensando, e o irmão mais velho, Rubem, disse bem assim: não podemos fazer isso, senão o nosso pai, ele não vai suportar tanta dor, e esse sangue vai ser culpa nossa. Então Rubem teve a brilhante ideia de dizer: vamos jogá-lo naquele poço. Rubem sabia que queria tempo para poder José sair vivo. Quando José se aproximou dos seus irmãos se juntaram, pegaram José e jogaram no poço. José chorou muito lá naquele poço. Ele estava sozinho, triste, não sabendo o que iria fazer e não sabia o que estava acontecendo. Rubem se distanciou um pouco, porque ele tinha a intenção ainda de salvar José, mas os outros irmãos já estavam querendo matá-lo. E Judá, um dos seus irmãos, disse bem assim: por que iremos matar? Não vamos ganhar nada com isso, vamos vendê-lo. E quando eles avistaram, vinha uma carruagem, vinham pessoas numa carroça em direção a eles. Era um povo chamado de os ismaelitas. Eles vinham e era um povo que vendiam escravos por aí. Eles disseram: vamos vender José. Pegaram José rapidamente e venderam para aquele povo. Aqueles homens levaram José. Quando Rubem voltou, não viu mais José e ficou muito triste. E os seus irmãos contaram: nós vendemos ele. E então pegaram aquela capa, encheram de sangue, mataram uma ovelhinha e colocaram o sangue naquela capa colorida. E todos eles foram já com a mentira toda pronta para falar ao seu pai. Chegando ao seu pai, disseram: meu pai, o seu filho foi morto, porque nós encontramos esta capa. Estava no meio do caminho, toda suja de sangue. Jacó, quando viu, reconheceu a capa colorida que havia dado para o seu filho e chorou muito por José. Chorou tanto, por tantos dias, com o coração tão triste. Durante muito tempo, ele chorou por José. E enquanto isso, crianças, mesmo assim, não querido por seus irmãos, José foi levado para o Egito. E lá ele foi vendido por algumas moedas para aquele povo do Egito. Uma terra muito distante de Canaã, de onde ele havia crescido. E mesmo assim, Deus nunca abandonou José. José, lá naquele povo estranho, de uma outra língua, ali mesmo Deus estava com ele. Deus estava com ele, que o tempo foi passando e José ficou um jovem forte, inteligente, e tudo que ele fazia naquela terra dava muito bem. Tudo que qualquer uma pessoa entregasse na mão dele, ele conseguia fazer e dar o seu melhor. Então as pessoas começaram a ver em José uma pessoa que era honesta, justa, e que era uma pessoa em que o seu Deus o amava muito. Um belo dia, crianças, o faraó teve um sonho. Depois teve mais outro sonho. E o sonho era o seguinte: sempre aparecia figuras como umas vacas magras e depois umas vacas gordas, e viam também milhos grandes. E aquele sonho estava perturbando muito o faraó que é o rei do Egito, o ser supremo.
E ele ficou com aquilo na cabeça e ele começou a falar para os seus servos: eu não aguento mais esse sonho, toda noite está me incomodando. E então chegaram com o faraó e disseram: Senhor, majestade, há um homem em que ele interpreta sonho, que o Deus dele fala com ele através de sonhos. E Faraó mandou chamar, e José prontamente chegou perto da majestade do rei Faraó, e Faraó olhou para José e disse: é você que interpreta sonhos? E José humildemente falou: sim, Senhor, Deus fala comigo através de sonhos. E Faraó continuou: então eu quero que você me diga o que significa esses meus sonhos. Pois eu sonho com 7 vacas gordas que aparecem e de repente vem 7 vacas magras e elas devoram essas vacas gordas. E eu estou muito perturbado com esse sonho. E José disse: o Senhor me dê mais um tempinho que eu vou falar com o meu Deus e ele há de responder para mim. E Faraó disse: tudo bem. Passado algumas horas, José voltou novamente, mais seguro na frente de Faraó, porque ele já tinha falado com Deus. É isso mesmo que nós devemos fazer. Tudo que nós temos dúvidas, nós devemos orar para o Senhor, que o Senhor vai nos responder. E José naquela hora chegou e disse: Senhor Faraó, eu tenho agora o significado do seu sonho. O seu sonho são anos, coisas que vão acontecer daqui para frente e que o Senhor deve tomar uma atitude. Essas 7 vacas gordas que está vendo no seu sonho significam 7 anos de muita fartura. Ou seja, criança, muita comida, muitos grãos, muitas verduras, muita carne vai ter no Egito, bastante abundante. Ou seja, muita comida durante 7 anos. E José continuou: e as 7 vacas magras que chegam ao faraó e devoram essas, serão mais 7 anos, mais 7 anos agora de fome, onde tudo vai se acabar, a terra não vai produzir mais nada, e muitos gados, muitas ovelhas, muitos carneiros vão morrer. E esses 7 anos, eles vão ser tão cruéis, faraó, que vão esquecer aqueles 7 anos de fartura, de muita comida que há de vir, porque os 7 anos que vai vir, vai acabar matando todo mundo. O faraó ficou muito preocupado e disse: José, o que eu devo fazer? O teu Deus te falou isso também? E José disse: sim, meu senhor. Ele disse que o Senhor deve contratar uma pessoa inteligente, e essa pessoa inteligente, durante esses 7 anos, deve guardar toda a comida, armazenar num grande depósito. E tudo que acontecer, e tudo que der fruto, ele deve tirar uma parte e guardar, para quando acabar esses 7 anos e vir os 7 anos de muita fome, ele comece agora a tirar desse grande depósito, desse grande armazém. E Faraó ficou muito surpreso com tudo aquilo. José era um estrangeiro naquela terra. E Faraó levantou e disse: não há ninguém mais inteligente do que eu conheço do que você, José. E José se espantou e ficou olhando para Faraó e disse: de agora em diante você será o governador do Egito. Além de mim, somente você será também um superior, porque você irá tomar conta de tudo isso que você falou para mim. E José ficou espantado, mas teve que obedecer, criança. E também ficou muito feliz, porque agora ele tinha uma função. Agora uma função não para se orgulhar, porque isso Deus não gosta. José continuou sendo uma pessoa humilde, apesar agora de ter um cargo muito importante. Todos agora respeitavam agora José, que um dia chegou naquela terra como escravo. Faraó agora deu roupas para ele finas, roupas brilhosas, colocou até um anel muito importante no seu dedo. Agora José tomava conta de todo aquele reino depois de Faraó. Chegaram esses 7 anos, crianças, de muita comida mesmo. José mandou fabricar um enorme armazém e depositou uma boa parte daquela comida lá dentro.
Os 7 anos foram passando, crianças, e chegou finalmente os 7 anos de fome. Nada mais brotava da terra, animais começaram a morrer, mas o povo do Egito estava tranquilo, porque José tinha armazenado muita comida, muita comida mesmo. Passaram-se 2 anos de fome, muita fome. Os povos começaram a falar uns com os outros que estavam ao redor do Egito, dizendo: nós temos que ir para o Egito, porque lá existe um homem, um governador muito inteligente, que ele armazenou comida, e nós temos que ir lá, senão nós vamos morrer. Então a fome chegou. Outros povos começaram a falar um para o outro: nós estamos ficando sem comida, nós temos que ir para o Egito, porque lá tem um governador muito inteligente que depositou, armazenou comida. Vamos lá, vamos comprar. Então José, o governador, agora estava vendendo, além de alimentar o povo egípcio, ele estava também vendendo comida para outros povos. E lá muita gente, e José ali controlando e vendendo, pegando pratas, pegando outras riquezas de muitos povos. Ele trocava comida e dava o alimento para aquelas pessoas que vinham lá de várias partes próximas do Egito. E quando José olhou, viu 10 viajantes que já estavam se aproximando da fila. Ele olhou e reconheceu aqueles 10 viajantes. Isso mesmo, pensa, 10 viajantes eram os seus 10 irmãos. Quando José viu os 10 irmãos também para comprar alimento, percebeu logo que era. Então José estava completamente diferente. Ele estava com uma roupa mais chique, muito mais brilhosa. Ninguém poderia reconhecer aquele José que outrora fora vendido como escravo. Então aqueles 10 irmãos chegaram perto de José, não reconhecendo ele, se ajoelharam perante ele. E José lembrou do sonho que ele teve quando era criança e tinha até contado para os seus irmãos. Mas José se conteve, ele não quis. Naquele momento, criança, ele podia muito bem ser vingativo e dizer: agora eu vou me vingar de vocês, agora eu vou maltratar vocês. Mas não, criança, José sabia que a vingança pertence a Deus. Por isso, criança, você também não fique com raiva. Às vezes o nosso irmão mais velho nos machuca, às vezes o colega da escola nos machuca, e a gente às vezes quer nos vingar, a gente quer vingança, a gente quer bater também. Mas não, a palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor. E José sabia disso. E mesmo assim, ele se controlou e ainda não falou que era seu irmão e disse: vocês são de que terra? E os irmãos, se ajoelhando perto dele, disse assim: meu senhor, os teus servos aqui são de Canaã. Nós viemos porque nós estamos passando fome. Na nossa terra de Canaã não tem mais nada, e o nosso pai está muito velhinho. Nós éramos 12 irmãos, mas um é muito novo e ficou com o nosso pai, e o outro, ele foi morto. José, quando ouviu aquilo, sabia que agora ele tinha um irmão. Isso mesmo, ele tinha um irmão. Então ele ficou muito contente, mas ainda segurou ainda. Vocês estão querendo comprar comida aqui? E eles responderam: sim, Senhor. Não, vocês não estão querendo comprar comida aqui. Vocês são espiões, vocês vieram espionar a nossa terra para poder atacar. Não é isso? Então os irmãos ficaram com medo e chorando, disseram: não, Senhor, nós não viemos fazer isso. Nós somos simples, nós só queremos comprar comida para que o nosso pai não morra e nem a gente. Pois façam isso, eu quero que vocês voltem com ele. Então Jacó concordou, deixou Benjamim e eles tiveram de algum tempo voltar novamente para poder comprar mais comida. E lá estava de novo os irmãos de José. Agora eles estavam com Benjamim, seu irmão mais novo.
ele era uma criança ainda, mas muito esperta também. E José, quando olhou aquela criança mais nova, o seu coração ficou tão alegre que ele teve que ir lá para trás e chorar um pouco de alegria. Depois ele voltou. José ficou muito emocionado de ver os seus irmãos, mas ele teve que segurar as lágrimas, porque ele sabia que aquele ali ainda não era o momento. Então ele se aproximou de todos os seus irmãos, ajoelhados novamente. Ele disse bem assim: José, levantem-se. E eles se levantaram, e ele olhou um por um, e chegou bem perto de Benjamim, que era o mais novo, e ficou olhando e disse: então este aqui é o seu irmão caçula, certo? E todos disseram: sim, senhor. Vocês agora vão jantar comigo. Então eles começaram a jantar com José naquele instante, mas todos eles estavam muito desconfiados, porque nunca tinham visto isso. E eles estavam agora na casa do governador e estavam agora jantando com ele. De repente um olhava para o outro e não sabiam, não entendiam direito o que estava acontecendo. E José pediu que todos se levantassem e disse assim: meus irmãos, eu sou José, aquele que vocês um dia venderam para o Egito. E todos eles fixaram bem os olhos naquela pessoa e começaram a chorar. E José os abraçou, principalmente a Benjamim, o seu irmão. E ele chorou tanto com eles que outros servos de Faraó também conseguiram ouvir de muito longe. E José estava muito feliz e falou, e perguntou deles: como está meu pai? E eles disseram: o nosso pai vai muito bem, apesar de estar um pouco velho, mas está tudo bem com ele. E José disse: eu quero agora que vocês possam ir de volta a Canaã. Eu vou levar alguns servos meus para lhe acompanharem e levar mais comida, e eu quero que vocês tragam de volta o nosso pai para perto de mim. Eu vou ter um lugar muito bom para vocês morarem aqui. E eles ficaram muito felizes, e todos eles retornaram para Canaã, falaram para o pai. Imediatamente o pai se arrumou e todos voltaram para o Egito. E no Egito, quando Jacó viu seu filho José, agora vivo, ele mais uma vez abraçou e disse: Deus, muito obrigado. Agora tu pode me levar, porque agora eu estou vendo o meu filho José. Ele não está morto, está vivo. E desde aquele tempo, criança, a família de José foi muito respeitada naquele local. E Deus não deixou que aquela família morresse. Deus cuidou de José e da sua família. Crianças, é isso mesmo. Deus faz essas coisas. Muitas das coisas que a gente não pode entender, nós temos que confiar no Senhor, assim como José. Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigado por essa história. Obrigado, meu Deus, porque agora nós conhecemos sobre José e sobre a sua força, Senhor. Queremos ser como José, ter um coração que nem o dele. Apesar das dificuldades que nós temos, nós sabemos, Senhor, que Tu tem o melhor para nós. Apesar dos problemas, nós sabemos que Tu sempre tem uma saída. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Até o próximo vídeo. Oi, crianças! Sim, eu voltei. E voltei para poder explicar a tarefa da semana. E a tarefa da semana é bem simples. Você, criança, vai desenhar a capa colorida com o José. Ok? Lá em cima você vai colocar a história de José e vai desenhar o José com a sua capa colorida que ele ganhou do seu pai. E tem mais, você vai explicar a história de José e vai ser até onde você aprendeu. Tudo bem? Se foi só um pouquinho de história, você fala. Se você sabe bastante de José,
quiser, você fala também. O importante é contar um pouco do que você aprendeu. Tudo bem? Aguardo o seu vídeo, crianças! Valeu!